Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue no Instagram, AlemãoSPFC. Agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. O São Paulo ganhou mais um ponto no Campeonato Brasileiro, no empate contra o Santos, lá no estádio da Vila Belmiro. Se você analisar a notícia de forma cru, São Paulo empata um clássico fora de casa, poderia ser um resultado de fato positivo. E sim, empatar um clássico fora de casa não é dos males, assim, o maior, né, rapaziada? Só que, se a gente for analisar o contexto, a gente poderia ter saído da Vila com os 3 pontos. A gente poderia ter vencido a partida. Primeiro que o Santos é uma equipe muito fraca, né? Você assiste o jogo do Santos e vê que o time dos caras é completamente inferior tecnicamente. Não sei o que de fato aconteceu com o Santos, mas é um time muito ruim. E se você for analisar o jogo em si, o Santos poderia ter sido aí derrotado dentro de sua própria casa. Se a gente for falar da expulsão que poderia ter acontecido com o Adonis Frias com 15, 20 minutos de jogo do primeiro tempo, poderia ser um jogo completamente diferente. Ainda estava 0-0, São Paulo iria com um a mais para cima dos caras e muito provavelmente poderia ter conquistado os 3 pontos. Ainda mais se a gente falar que o gol do Santos se originou em um chute de fora da área do Adonis Frias. O Rafael falhou ali, deu rebote e o Zé Rafael acabou empatando a partida. E depois teve um lance que o próprio Zé Rafael, que fez o gol, também poderia ter sido expulso em um lance com possivelmente assim um pouco mais de rigidez visto pelo VAR. Então, o Santos escapou, na minha opinião, de 2 expulsões e o São Paulo poderia sim ter saído com os 3 pontos de lá. Mas não é o fim do poço, né, rapaziada? Não é assim um resultado que a gente vai falar, nossa, instauramos uma crise e tudo mais. Poderia de fato ter vencido? Poderia, mas não dá pra gente ficar apenas se lamentando. Agora o foco tem que ser no próximo sábado. Uma informação importante é que o Luciano sentiu a coxa. O Crespo falou que vai conversar com o atleta, mas a princípio ele fica à disposição para o próximo sábado na partida do Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro a gente vai pensar depois desse jogo contra o Primavera. Agora é foco total no Paulistão para a gente conseguir essa vitória, entrar na zona de classificação e depois na última rodada apenas se manter ali, porque não dá para a gente ficar fora da primeira fase do Campeonato Paulista, né? Esse ano tá um tiro curto aí, tá realmente de uma maneira muito diferente, mas não tem como a gente ficar fora da zona de classificação de 8 clubes, né? Metade dos clubes se classificam da competição, não dá pra gente ficar fora, né, rapaziada? Então, vamos com tudo aí pra cima do Primavera. Eu quero passar uma informação aqui pra vocês, que é uma informação muito preocupante com o que está acontecendo no São Paulo. O Júlio Casares já saiu, a gente sabe disso, que hoje o Harry Macis tá assumindo e vem fazendo muitas coisas boas, a gente tem que elogiar aqui o nosso atual presidente, mas ainda tem vestígios de coisas ruins da gestão passada, e é sobre isso que a gente vai falar agora, porque o São Paulo publicou uma nota oficial na rede social e a gente vai falar aqui com vocês para explicar o que está acontecendo. O Tricolor rompeu o contrato de prestação de serviços com a empresa FGO, e essa empresa, o que ela fazia no São Paulo? Era um patrocínio e tudo mais? Não, era uma prestadora de serviço, tinha um contrato para que em dias de jogo no estádio do Morumbis, isso é muito importante frisar, em dia de jogos aí no estádio do Morumbis, essa empresa prestava serviço fornecendo a alimentação e a bebida dentro do estádio, única e exclusivamente isso, oferecia a alimentação e as bebidas aos torcedores dentro do estádio em dia de jogos. Só que foram constatados saques indevidos pela maquininha do clube social. Aí você pergunta, qual a relação que a empresa que fornece bebidas e alimentos em dias de jogos tem que estar realizando saques na maquininha do clube social? Exatamente. Esses saques indevidos, obviamente, foram constatados pelo São Paulo quando o Harry Macis assumiu. Ele pediu uma investigação em todos os setores, todos os departamentos, e aí foram batendo ali os valores e falou, esses saques aqui não estão batendo, né? E aí o São Paulo pediu a rescisão de contrato por justa causa para que isso seja apurado. São Paulo ainda está aguardando também uma resposta da empresa, só que o buraco ainda é mais embaixo. Vamos explicar para vocês, a gente vai cavando e vai ficando mais feio ainda, vai ficando mais sujo o que de fato está acontecendo aí no Tricolor paulista. Essa empresa, ela argumentou aí que tinha o contrato de prestação de serviços, só que acontece o seguinte, rapaziada, essa empresa, ela é gerida por um amigo
pessoal do Júlio Casares e da ex-esposa dele, Mara Casares. Ou seja, o Júlio Casares é amigo pessoal do dono da empresa F-Go, onde ele inclusive esteve no casamento do Júlio Casares e da Mara. Olha só que coincidência. E outra coisa, esses saques que foram aí indevidamente feitos, né, rapaziada, eles eram por conta da prestação de serviços argumentado por ele. Só que eles argumentaram que esses saques eram de uma remuneração por um suporte técnico na maquininha de cartão do clube ali social. Só que isso não foi acordado contratualmente. Foi apenas um acordo verbal entre alguns diretores da gestão passada. Ou seja, eles tinham um contrato ali escrito certinho para prestação de serviços no estádio. Só que para esse suporte técnico, segundo eles disseram aí, era apenas um acordo verbal entre o antigo diretor do São Paulo, Dedé, que era justamente o diretor do clube social, que também está sendo investigado ao lado de Júlio Casares. Olha só aonde está indo toda esta confusão. Então eles falaram, não, era só uma remuneração aí, um acordo verbal, que a gente dava um suporte técnico ali nas maquininhas e tudo mais, mas o buraco está sendo cada vez mais fundo e tem muito mais gente sendo envolvida e, como eu sempre falo, que paguem por isso, todo mundo seja preso, pague na justiça, se der para devolver o dinheiro aí que eles realmente aí tiraram da equipe do São Paulo, que isso seja feito, né? Mas a gente está vendo aonde o buraco está indo, né, rapaziada? Olha só, uma empresa que tinha um contrato, vamos supor, um contrato A, estava recebendo por uma coisa B que não estava no contrato, era apenas, segundo eles, um acordo verbal, nada no papel, nada de um clube como o São Paulo fazer um acordo verbal para que saques sejam realizados e direcionados a uma empresa que é de um amigo pessoal do presidente, de um amigo pessoal do diretor do clube social, que é o Dedé, que também já foi afastado. Então, de fato, tinha muita coisa acontecendo. Espero que isso não esteja acontecendo mais, porque o Ministério Público, a Polícia Civil, tá todo mundo em cima. Então, tomara que todo mundo tenha vergonha na cara, seja homem aí e assuma a responsabilidade e o papel que de fato o clube precisa. Então, muita coisa acontecendo aí, rapaziada. E eu vou trazendo sempre as atualizações aqui para vocês. Tá bom? Ontem o jogo, né, a gente vou voltar a falar um pouquinho mais do jogo, foi apitado aí pelo Daron, que pra mim, mano, hoje tá consideravelmente entre os piores árbitros do futebol brasileiro. Um árbitro muito ruim, que para o jogo toda hora. A impressão que eu tenho, eu até acompanhei um comentário nas redes sociais aí, é de que ele tá pesado, tá mais velho, e toda hora ele para o jogo pra ele poder respirar. Mano, é realmente chato assistir o jogo do Daron. Um cara encosta, é falta. Toda hora é falta. Parece que o jogo tá picotando pra ele conseguir ali dar uma respirada, segurar um pouquinho o jogo, aí finge que tá ouvindo alguma coisa do VAR, não aconteceu nada no lance, só pra ele ficar um pouquinho parado. É a impressão que dá, porque é um jogo, assiste o jogo, não precisa ser só de São Paulo não, assiste um outro jogo aí do Campeonato Brasileiro que ele estiver apitando, é todo o jogo desta maneira e ainda mais, na minha opinião, teve um erro grotesco da expulsão do Adonis Fias. O Zé Rafael poderia ser expulso, mas eu acho um lance mais discutível do que o do Adonis, porque o Adonis era claramente o último homem, ele estava totalmente espaçado dos seus outros companheiros, a bola não correu tanto, ou seja, ela estava alcançável para o Caleri sair sozinho, então de fato, para mim foi uma expulsão completamente equivocada de não ter acontecido pelo árbitro aí. E o Caleri, né, que fez o gol, né? Uma coisa que a gente tem que destacar também foi o retorno bem do Lucas Moura, porque fazia tempo que ele não atuava bem assim, entrou, mudou o jogo, junto com o Marcos Antônio, junto com o próprio Luciano, jogadores cascudos aí, jogadores experientes que jogam esse tipo de jogo. Então foi muito importante a entrada deles nessa partida. O Lucas foi muito bem, deu assistência. O Caleri, que era um jogador que ontem eu achava até que ia ficar no banco, né? Eu coloquei um ataque ali com Tapia e Luciano, mas tocou no Caleri, foi gol de cabeça, subiu melhor que o zagueiro, cabeceou no cantinho, sem chance para o Brasão, e foi um resultado importante, né? Se a gente for pegar pelo menos até o momento, só um clube venceu as duas partidas, né? Que foi o Bragantino, a gente poderia estar um pouquinho mais ali, né, junto com eles, mas faz parte, né? Agora vamos focar no Primavera, só tem 2 dias aí de preparação, se a gente for contar hoje e amanhã, aí sábado já é o dia da partida, então o calendário ele tá completamente apertado, né? Se a gente for pegar o Mirassol aí, o Mirassol jogou segunda-feira contra o Novo Horizontino e jogou ontem lá no Pará contra o Remo, né? Então os caras jogaram segunda à tarde em casa e aí já tiveram que viajar para quarta-noite lá no Pará encarar o Remo, né? Então a gente tá vendo como o calendário tá extremamente apertado e a gente vai
vai ter que rodar o elenco, né? A gente estava com o time titular agora, mas eu imagino que no próximo jogo o Hernan Crespo já faça mudanças significativas, porque não dá para os jogadores jogarem todo o jogo, que a gente sabe que vai acabar machucando. Ontem o Mike, por exemplo, saiu desgastado. Se a gente for pegar dos 35 minutos ali, o Caleri, alguns jogadores não estavam nem conseguindo ficar em pé mais, né? Então, vamos com tudo aí para cima do Primavera no sábado. Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, se você é novo no canal, e também deixar o like no vídeo. Fechou? Fica com Deus, grande abraço e valeu!